tá? O que acontece com esses vetores? Por que que nós usamos os vetores? Ah, eu tenho que compartilhar com vocês, né? Só um minutinho. Aqui. Bem, vetores então, eles são utilizados para que eu caracterize uma grandeza, né, do tipo vetorial, tá? Por quê? Tem grandeza que é vetorial, tem grandeza que é escalar, tá? A grandeza que ela é escalar, ela fica bem representada por um número seguido da unidade. E já uma grandeza vetorial, ela precisa de módulo, direção e sentido, tá? Mas o que é o vetor em si, né? Então, o vetor é uma reta orientada. Então, somente aí, uma reta orientada, tá? Né, uma seta, uma flecha, né? Coloquei aqui o vetor A e o vetor B, e ele então ele auxilia, né, essa grandeza física vetorial, né? Mas o que é então, né, esse módulo, essa direção, esse sentido que é próprio de uma grandeza do tipo vetorial? O módulo de um vetor é justamente o tamanho dele. Então, qual será o tamanho desse vetor? Ou qual será o valor numérico desse vetor? Tá? Então, isso é módulo. Também pode ser escrito como intensidade. Tá? Uma grandeza do tipo escalar, ela só tem módulo. Tá? O que é a direção? A direção ela pode ser horizontal, vertical ou inclinada. Tá? Só que algo que está na direção horizontal pode ir para a direita ou pode ir para a esquerda. Então, se faz necessário, além da direção, que tenha um sentido. Tá? Então, o sentido é isso, né? É para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Eventualmente, em um exercício, vai ser colocado a rosa dos ventos, né? E pedir para vocês lá os pontos cardeais para leste, para oeste, para norte ou para sul. Tá? Dando aqui um exemplo para vocês, eu coloquei o vetor A. Tá? Então, qual seria o módulo de A? O módulo de A, então, é de 3 centímetros. Qual seria a direção dele? A direção é vertical, tá? E o sentido, professor? O sentido é para cima, ok? Então, esse aí é o vetor A. E as características, então, desse vetor? Módulo, direção e sentido. 3 centímetros, vertical e para cima, tá? E esse vetor B? Bom, se cada trechinho ali vale cerca de 1 centímetro, nós temos um tamanho, né, por volta aí de 5,5 centímetros. Esse é o seu módulo. A direção desse vetor é horizontal. E o sentido dele é para a esquerda. Okay? Então, caracterizando aqui simplesmente um vetor, né, dando uma relembrada no conceito de vetor. Tá? Aqui, né, vetores importantes, né, os vetores iguais, os vetores opostos e os vetores diferentes. Desses três, o mais importante é o vetor oposto, né? Então, vetor igual é porque tem características todas iguais. Tá? Então, aqui o vetor A e C, mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Tá? E os vetores opostos? O vetor oposto é quando ele tem o mesmo módulo, a mesma direção, porém o sentido dele é o oposto, aparece um sinalzinho de menos ali. Tá? Isso é bastante importante para a gente, o vetor oposto. Por quê? Quando eu vou fazer a subtração, né, de vetores, na verdade não existe exatamente a subtração. O que eu faço é a soma com o vetor oposto. Tá? Bem, então o vetor oposto tem sinalzinho de menos. E o que é um vetor diferente? Um vetor diferente é quando ele apresenta aí uma ou mais características que não são iguais, né? Que são diferentes aí. Então, no primeiro exemplo, os vetores possuem a mesma direção e o mesmo sentido, porém o módulo é diferente. Em B, apesar do módulo ser igual, a direção e o sentido é diferente. E na letra C, né, no último exemplo ali, os sentidos é que são diferentes.
Ok? Vetor diferente, então. De repente pode cair um exercício teórico que envolva esses conceitos, tá? Bem, mas o que, né, realmente vai ser assim extremamente importante para mim, né? O que vai cair em uma prova, em um concurso, em algo do tipo. Bem, o que vai cair para a gente são as operações com vetores. Eu quero operações, né? Operações fundamentais, soma, subtração, multiplicação e divisão. E como isso acontece, né? Então, a multiplicação de um vetor, eu não tenho multiplicação de vetor por vetor. Eu tenho multiplicação do vetor por um número real. Então, eu tenho o vetor A. Quando eu faço a multiplicação do vetor A por 3, então eu tenho ali o aumento desse vetor A, né? Eu tenho um vetor A que é maior, que ele é 3A. Então, até tem uma, entre aspas, uma comprovação ali desse tamanho dele. Ah, tranquilo, o professor multiplicou por 3, tudo bem. Tá, e se multiplica por um número que é negativo? Bom, aí fica um pouquinho diferente. Quando o número ele é negativo, ele vai inverter o sentido. Então agora, apesar de ter o dobro do tamanho do vetor A, né, como é menos 2, então o sentido foi alterado aqui, tá? Então, esse é o vetor menos 2A. E a divisão, professor? Bem, não existe exatamente uma divisão, tá? O que existe é uma multiplicação por um número que é menor do que 1. E isso caracteriza, então, a minha divisão, tá? Então, eu peguei lá o vetor B e multipliquei por meio. Quem multiplica por meio divide por 2, obviamente. Então, o vetor ali, né, é B sobre 2. Tinha um vetor B, multipliquei por meio, obtenho B sobre 2. Multiplicação e divisão pode aparecer no meio do caminho para vocês aí, tá? Mas é verdade que nesse início aqui, né, que eu estou querendo vetores para quê? Para verificar lançamento horizontal, para verificar o lançamento oblíquo e começar os estudos de dinâmica. Então, a soma e subtração ficam mais evidentes, tá? Então, eu tenho alguns casos especiais. Quais são esses meus casos especiais? Eu tenho aqui um primeiro caso especial, quando tem a mesma direção e o mesmo sentido. Quando dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, nós podemos dizer também que o ângulo entre eles é de 0 grau, tá? Quando dois vetores têm a mesma direção e sentido, o ângulo formado entre eles é de 0 grau. Quando isso acontece, eu faço a soma, tá? Faço a soma do vetor A e B. E a resultante, obviamente, aponta para a mesma direção e sentido dos dois vetores, tá? Pode ser também que caia em um exercício, né? Qual é o maior valor possível de um vetor? O maior valor possível, né? Aliás, da soma de dois vetores é quando eles possuem a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Esse é o maior valor possível. E qual seria o menor valor possível? O menor valor possível é quando eles têm a mesma direção, porém o sentido oposto. Neste caso, o ângulo agora entre esses dois vetores é de 180 graus. Quando eu tenho mesma direção e sentido oposto, ou seja, o ângulo igual a 180 graus, nós vamos subtrair esses vetores. Tá? Então, eu tenho que fazer aqui, neste caso, a subtração. Nesse exemplo, eu fiz B menos A, tá? Porque o vetor B é maior. Então, a resultante aponta para o lado esquerdo e não fica um valor negativo, fica positivo. Tá? Então, B menos A. Perceba que a forma vetorial de escrever é a mesma, tá? Vetor A mais vetor B. Porém, né, quando eu adoto o lado esquerdo como positivo, o vetor A passa a ser menos A e eu procedo então com o meu cálculo. Tá? Bem, ali são os casos especiais, 0 e 180 graus. E um caso geral, né? O que acontece quando eu tenho 4 vetores? Quando eu tenho 3 ou mais vetores, eu vou usar uma regra de soma chamada regra do polígono, que também
nesse caso aqui, hoje, né, no que a gente está estudando, eu não vou usar tanto a regra do polígono, mas ele vai ser importante lá no movimento circular, tá? Lá no movimento circular, em um pêndulo cônico, eu vou usar bastante a regra do polígono, vai fazer toda a diferença, tá? Inclusive, também é utilizado em alguns exercícios de força elétrica, né, que envolve aí 3 vetores, né, vetor força, vetor tensão e vetor peso. Então, a regra do polígono é para isso, para 3 ou mais vetores. Já a regra do paralelogramo eu uso quando eu tenho 2 vetores e um ângulo entre eles, tá bom? Bem, como que eu resolvo, então, a regra do polígono? Eu tenho aqui os 4 vetores, vetor C, A, D e B, e quero fazer a soma deles. Para fazer a soma deles, eu vou fixar um deles aqui. Eu vou fazer a soma exatamente na ordem que eles aparecem, tá? Então, fixei o vetor C. Na frente do vetor C, eu coloco agora o meu vetor A, tá? Na frente do vetor A, eu coloco o meu vetor D. E na frente do vetor D, eu coloco o meu vetor B. Tá? Então, tenho esses 4 vetores colocados ali. E agora eu vou traçar o meu vetor soma, ou o meu vetor resultante. E ele começa na origem de C e ele termina no final de B. Da seguinte forma, então. Tá? Então, formou-se aí uma figura geométrica, formou-se aí um polígono, tá? Fiz a soma de C, A, D e B. E tracei, então, uma reta ligando C com B. Joia? Essa é, para a gente, a regra do polígono, usado para 3 vetores ou mais. Quando temos 2 vetores e um ângulo formado entre eles, eu vou usar a regra do paralelogramo. Como que é essa regra do paralelogramo? Eu pego esses 2 vetores e eu vou unir as origens, ou, como foi colocado ali, coincidir o início dos 2 vetores. Ao unir as origens, eu vou traçar uma reta paralela a B e uma reta paralela a A. Tá? Tracei uma reta paralela. Onde está o meu vetor soma? O meu vetor soma, ele começa na origem de A e B, que é coincidente, e termina lá na outra ponta do meu paralelogramo. Eu traço literalmente uma diagonal aqui, tá? Eu traço a diagonal desse paralelogramo, ok? O que falta é colocarmos aqui. Falta colocarmos aqui como eu calculo a soma, o módulo do vetor soma, tá? O módulo do vetor soma, ele é calculado por uma regra chamada regra ou lei, né? Acho que lei é melhor, lei dos cossenos, tá? Quem é a lei dos cossenos, professor? É aquela equação bem grande que diz que a resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo θ, que é o ângulo formado entre A e B, tá? Então, na regra do paralelogramo, eu tenho como calcular, né, o módulo do vetor soma pela lei dos cossenos, tá bom? Que vocês já viram em algum momento aí. Uma coisa que vai acontecer aqui, né, é a seguinte, eu vou aproveitar esse slide para 2 coisas. Não importa a regra que você use, tá? Não só quando o ângulo é de 90 graus, tá? E fica mais evidente, claro, neste caso. Mas você pode usar tanto a regra do polígono quanto a regra do paralelogramo, que você vai encontrar aí o mesmo resultado, tá bom? Sempre o mesmo resultado. Quando você usa para o ângulo de 90 graus, isso fica mais evidente, e fica mais evidente ainda que você pode usar o teorema de Pitágoras. Então, um outro caso especial, quando eu tenho 2 vetores e o ângulo formado entre eles é de 90 graus, eu posso usar aqui o teorema de Pitágoras. A soma ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, certo?
Bem, aqui vai ser uma série de exercícios, tá bom? Eu vou deixar para vocês resolverem depois desses exercícios. Eu vou lá para o final, tá? Falando agora da decomposição dos vetores, tá? O que é decomposição de vetores? A decomposição de vetores, ela vai dizer para mim o seguinte: eu posso ter um vetor v, e o vetor v ele é uma soma de um vetor vx e um vetor vy. Quando, professor? Sempre. O número 5. O número 5 pode ser representado pela soma de dois números, né? Pode ser 2 mais 3, pode ser 4 mais 1. Neste caso aqui, eu posso então representar o meu vetor v pela soma de dois vetores, o vx e o vy. Tá? E como que a gente faz isso, professor? Então eu tenho lá o meu vetor v, tenho os meus eixos, eixo x e eixo y. Tá? O que fazemos aqui é colocar como se fosse uma luz. Eu coloco uma luz em cima do vetor v. Aí vai gerar uma sombra, uma projeção. Tá? Esse conteúdo pode vir também, ao invés de estar como decomposição de vetores, como projeção de vetores. Então, a minha sombra, né, ela é aqui o Vx. Tá? Se eu colocar uma luz do lado esquerdo, vai projetar uma sombra, e a sombra é o meu Vy. E aqui, então, eu fecho um triângulo de ângulo alfa. E eu posso, né, trabalhar com as equações e verificar a relação cosseno. O cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. Então, quando eu faço o cosseno do ângulo alfa, fica Vx dividido por Vy, e isolando o Vx, eu tenho isso aqui, né? O Vx ele é o vetor V multiplicado pelo cosseno de alfa. Quando eu verifico o Vy, percebo que tem uma relação que é através do vetor seno. Tá? Então, o seno do ângulo alfa é Vy, né? Cateto oposto pela hipotenusa, que é V. Isolando, então, os meus termos, eu tenho que Vy é igual a V multiplicado pelo seno do vetor alfa, certo? Então, fechamos aqui essa parte de vetores, tá? A parte da decomposição de